Nesta aula, vamos continuar a corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Esboce o gráfico das seguintes funções. Número 3, y igual a x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 4. Temos novamente uma função polinomial, definida para todo valor de x real, cujo domínio é o conjunto dos números reais. O ponto onde o gráfico toca o eixo vertical é o valor da função quando x igual a zero. O f de zero vai ser 0 ao cubo, mais 3 vezes 0 ao quadrado, mais 4, que dá 4. Então, o gráfico toca o eixo y no ponto 4. Como a função é um polinômio de grau 3, pelo menos uma raiz real ela tem. No entanto, não é possível determiná-la facilmente aqui por fatoração ou outros métodos utilizados. Apenas vamos trabalhar com a certeza de que existe pelo menos uma raiz real. Agora vamos calcular os limites para x tendendo ao infinito e x tendendo a menos infinito. O limite da função quando x tende ao infinito é um polinômio. Esse limite vai ser o limite do termo de maior grau, o limite de x ao cubo quando x tende ao infinito, que já resolvemos antes que dá infinito. A função tende ao infinito quando x tende ao infinito. O limite da função quando x tende a menos infinito, como a anterior, vai ser o limite de x ao cubo quando x tende a menos infinito, que dá menos infinito. Então, a função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. Vamos agora calcular a derivada da função. A derivada de x ao cubo vai ficar 3x ao quadrado. A derivada de 3x ao quadrado, 3 vezes 2 dá 6, então fica 6x. E a derivada de 4 é 0. Então, essa é a expressão para a derivada. Os pontos críticos são as soluções da equação 3x ao quadrado mais 6x igual a 0, né? Os pontos onde a derivada se anula. Podemos colocar o 3x em evidência aí, fica 3x vezes x mais 2 igual a 0. Essa expressão vai se anular quando um dos fatores for nulo. Quando 3x for igual a 0, ou seja, quando x igual a 0. O valor crítico para esse ponto crítico, né, é o ponto onde a reta toca o eixo vertical. Neste ponto, a reta tangente é horizontal. A outra raiz é quando x mais 2 for igual a 0, ou seja, quando x for igual a menos 2. O valor crítico é o f de menos 2, menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais 4. Menos 2 elevado ao cubo dá menos 8, mais menos 2 elevado ao quadrado dá 4 vezes 3 dá 12, mais 4. Menos 8 mais 12 dá 4. 4 mais 4 dá 8. No ponto x igual a menos 2 e y igual a 8, a reta tangente à curva também é horizontal. Como a expressão para a derivada é um polinômio do segundo grau, seu gráfico é uma parábola, nesse caso côncava para cima, já que o termo quadrático é positivo. Então, a derivada é positiva para x menor que menos 2 e x maior que 0. Nesses intervalos, a função é crescente. No intervalo menos 2 menor que x menor que 0, a derivada é negativa e a função é decrescente. A derivada segunda é a derivada de 3x ao quadrado, 3 vezes 2 dá 6, então dá 6x. E a derivada de 6x é 6. Ela será nula quando 6x mais 6 for igual a 0, passando 6 para o outro lado, 6x é igual a menos 6. O 6 está multiplicando, vai dividir, então o x vai ser menos 6 sobre 6, que é igual a menos 1. O valor da função neste ponto é o f de menos 1, que é menos 1 ao cubo, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 4. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 3 dá 3, mais 4. Menos 1 mais 3 dá 2, mais 4, 6. No ponto x igual a menos 1 e y igual a 6, temos um possível ponto de inflexão. Como a expressão para a derivada segunda é uma função do primeiro grau, seu gráfico é uma reta, e neste caso uma reta crescente, já que o termo de x é positivo. Então a derivada segunda é negativa para x menor que menos 1, neste intervalo a função é côncava para baixo, e positiva para x maior que menos 1,
Neste intervalo, a função é côncava para cima. Podemos esboçar o gráfico da função. A função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito e cresce, já que a derivada é positiva no intervalo. Perceba que ela toca o eixo horizontal. Essa seria a raiz, né, da equação, que não sabemos o valor, e atinge o primeiro ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada é negativa, e chega ao ponto de inflexão. Observe que no intervalo de x menor que menos 1, a função é côncava para baixo, já que a derivada segunda é negativa. Depois decresce, já que a derivada é negativa, e atinge o segundo ponto crítico. Finalmente cresce, já que a derivada volta a ser positiva, e tende ao infinito quando x tende ao infinito. Para x maior que menos 1, a função é côncava para cima, já que a derivada segunda é positiva neste intervalo. Então, o gráfico da função tem o aspecto mostrado. Número 4, y é igual a 2x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x. Novamente, temos uma função polinomial cujo domínio é o conjunto dos números reais. O gráfico da função passa pela origem, já que o f de zero vai ser 2 vezes 0 ao cubo mais 2 vezes 0 ao quadrado menos 4 vezes 0, que dá 0. Agora vamos calcular os limites para x tendendo ao infinito e menos infinito. O limite da função quando x tende ao infinito, já que é um polinômio, vai ser o limite do termo de maior grau, 2x ao cubo, quando x tende ao infinito, e dá infinito. Então, a função tende ao infinito quando x tende ao infinito. O limite da função quando x tende a menos infinito, como anteriormente, vai ser o limite do termo de maior grau, 2x ao cubo, quando x tende a menos infinito, e dá menos infinito. A função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. As raízes da equação são 2x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x igual a 0. A gente pode pôr o 2x em evidência aí, fica 2x, 2x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Agora o termo entre parênteses pode ser escrito de uma forma mais adequada. A gente escreve 2x vezes x ao quadrado e o x eu vou escrever como mais 2x menos x, que é x menos 2, igual a 0. Se a gente colocar o x em evidência nos primeiros dois termos do parêntese, fica 2x vezes x mais 2. Se eu colocar o sinal negativo em evidência, fica menos x mais 2 igual a 0. Agora temos o x mais 2 em ambos os termos, que podemos colocar em evidência. E a expressão pode ser escrita como 2x vezes x mais 2 vezes x menos 1 igual a 0. Essa expressão será nula quando um dos fatores for nulo. Quando 2x for igual a 0, ou seja, quando x for igual a 0, né? Quando x mais 2 for igual a 0, ou seja, quando x for igual a menos 2, e quando x menos 1 for igual a 0, ou seja, quando x igual a 1. O gráfico toca o eixo horizontal nos pontos menos 2, 0 e 1. A derivada da função é f' de x vai ser a derivada de 2x ao cubo, 3 vezes 2 dá 6, então fica 6x ao quadrado. A derivada de 2x ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, mais 4x. E a derivada de menos 4x dá menos 4. Os pontos críticos são os valores de x para os quais a derivada é nula. 6x ao quadrado mais 4x menos 4 vai ser 0. Podemos colocar o 2 em evidência. Então fica 2 vezes 3x ao quadrado mais 2x menos 2 igual a 0. A expressão será nula quando o termo entre parênteses se anular. 3x ao quadrado mais 2x menos 2 vai ser 0. Utilizando a fórmula de Bhaskara, o delta vai ser b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 2. 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Menos 12 vezes menos 2 dá mais 24. Então, o delta vai ser 4 mais 24, que é igual a 28. Então, o x vai ser menos b, que é menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 28, que é o delta, sobre 2 vezes 3, que é o a. Que fica menos 2, mais ou menos raiz de 28 sobre 6. Como 28
não é um quadrado perfeito, para determinar o seu valor, vamos utilizar um método numérico de aproximação. Vamos ver como funciona. Como o quadrado perfeito mais próximo de 28 é 5 ao quadrado, que é 25, e o próximo quadrado perfeito é 6 ao quadrado, que é 36, podemos dizer que a raiz de 28 será um pouco maior do que 5. Então, raiz quadrada de 28 vai ser 5 mais um delta. E vamos determinar, vamos aproximar. O delta é um número menor do que 1, é um número decimal. Elevando todos os termos ao quadrado, fica raiz de 28 ao quadrado dá 28, vai ser 5 mais delta elevado ao quadrado. Expandindo o termo entre parênteses, 28 vai ser o quadrado primeiro, 25, né, 5 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 5 vezes delta, mais o quadrado do segundo, delta ao quadrado. Passando o 25 para o outro lado, 28 menos 25, vai ser 10, que é 2 vezes 5, né? 10 delta mais delta ao quadrado. 28 menos 25 dá 3, que é igual a 10 delta mais delta ao quadrado. Se desprezarmos o termo delta ao quadrado, simplificamos a expressão e teremos uma aproximação para o valor de delta. Fica 3 igual a 10 delta, então 3 sobre 10 é o delta. Então o delta é 0,3. Então a primeira aproximação é 5 mais 0,3, que é o delta, que dá 5,3. Elevando este número ao quadrado, teremos 5,3 vezes 5,3, que dá 28,09. Portanto, 5,3 é uma boa aproximação para a raiz quadrada de 28. Então, as soluções da equação são aproximadamente igual a menos 2 mais ou menos 5,3 sobre 6. O x' vai ser menos 2 mais 5,3 sobre 6, que dá aproximadamente 3,3 sobre 6, que dá aproximadamente 0,55. Ou 54, né, para ficar mais exato. O f de 0,54 é só a gente substituir o x por este valor e fazendo essas operações aí, dá menos 1,25 aproximadamente. O x duas linhas vai ser menos 2 menos 5,3 sobre 6, que dá aproximadamente menos 7,3 sobre 6, que dá aproximadamente menos 1,21. O f de menos 1 sobre 0,21 vai ser aproximadamente 4,22. Nestes pontos, a reta tangente à curva é horizontal. Como a expressão da derivada é um polinômio do segundo grau, seu gráfico é uma parábola e esta é côncava para cima, porque o termo quadrático é positivo. Então, a derivada é positiva nos intervalos à esquerda do primeiro ponto crítico e à direita do segundo ponto crítico. A função é crescente nesses intervalos. Ela é negativa no intervalo entre os dois. Neste intervalo, a função é decrescente. A derivada segunda é a derivada de 6x ao quadrado, dá 2 vezes 6, dá 12x. E a derivada de 4x é 4, a derivada de menos 4 é 0. Então fica 12x mais 4. Né? Ela será nula quando 12x mais 4 for 0. 12x é igual a menos 4. Então, o x vai ser menos 4 sobre 12, que dá menos 1/3. O f de menos 1/3 vai ser 2 vezes menos 1/3 ao cubo, mais 2 vezes menos 1/3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1/3. Menos 1/3 elevado ao cubo dá menos 1 sobre 27, então fica 2 vezes menos 1 sobre 27. Menos 1/3 ao quadrado dá 1/9, então fica 2 vezes 1/9, mais por quê? Menos 4 vezes menos 1/3 dá mais 4/3. Fazendo as multiplicações aí, 2 vezes menos 1 dá menos 2 sobre 27. 2 vezes 1 dá 2 sobre 9, positivo, mais 4/3. Tirando o mínimo comum dá 27. 27 por 27 dá 1, então em cima fica menos 2. 27 por 9 dá 3, vezes 2 dá 6.
27 por 3 dá 9, vezes 4, 36. Menos 2 mais 6 dá 4, 4 mais 36 dá 40 sobre 27, que é aproximadamente 1,5. Neste ponto, teremos um possível ponto de inflexão. Como a expressão para a derivada segunda é um polinômio do primeiro grau, seu gráfico é uma reta, e neste caso uma reta crescente, porque o termo de x é positivo. Então a derivada segunda é negativa para x menor que menos 1/3. Neste intervalo, o gráfico é côncavo para baixo. E positivo para x maior que menos 1/3, e o gráfico vai ser côncavo para cima. A função tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, e cresce, já que a derivada é positiva no intervalo, toca o eixo horizontal em x igual a menos 1 e atinge o primeiro ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada é negativa, e chega ao ponto de inflexão. Perceba que no intervalo x menor que menos 1/3, a função é côncava para baixo, já que a derivada segunda é negativa. Continua a decrescer, passa pela origem e chega ao segundo ponto crítico. Depois cresce, já que a derivada é positiva, toca o eixo horizontal em x igual a 1 e tende ao infinito quando x tende ao infinito. Perceba que para x maior que menos 1/3, a função é côncava para cima, já que a derivada segunda é positiva no intervalo. Na próxima aula, continuaremos as resoluções.